Vamos agora, então, para a professora Denise Romano, e agradecer mais uma vez, agradecer o Guilherme também pela participação, agradecer a todos os presentes aqui, que depois que eu falei os nomes aqui, apareceram outros nomes também, e nós vamos começar, então, com a professora Denise, e não lembrar sempre aí de manter o microfone desligado, eu até esqueci disso. Vamos lá, Denise. Tá bem. Boa noite aos companheiros da bancada do livro. É um prazer contribuir com o debate. Quero dizer para o Guilherme que nós precisamos muito de poesia para tentar amenizar, ou não é possível amenizar, né? Mas para tentar trazer sensibilidade para todo esse processo que nós estamos enfrentando. Eu queria iniciar a minha fala, primeiro, antes de mais nada, solidarizar, né, com os companheiros e companheiras que têm perdido os milhares de familiares e em decorrência da pandemia. Aqui em Minas, nós já passamos de 23 mil vítimas. A última vez que eu olhei, hoje pela manhã, acho que eram mais do que isso, já mais que dobrou o número de vítimas, e o número de vítimas em fevereiro e março é imenso. Em março ainda nem acabou. Também gostaria de solidarizar como mulher, como dirigente, como militante, como professora, como mulher negra, com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que tem sofrido ataques misóginos. Eu estava assistindo a um jornal da revista Fórum, agora, antes de entrar nessa reunião, e eles reproduziram um vídeo de Instagram, onde o Roberto Jefferson e um outro de Juiz de Fora, não me lembro o nome agora, faziam ataques reiterados e orientavam a população a agredir fisicamente a Guarda Municipal de Berlândia, de Juiz de Fora, e a tocar terror na prefeita de Juiz de Fora. Claro que não se referiram a ela dessa forma, foi de uma forma rasteira e misógina. Então, a nossa solidariedade. Eu acho que é importante a gente tentar observar, não vou me atrever a tentar discutir tudo que aconteceu hoje, mas a gente precisa observar os movimentos nacionais que têm acontecido e a completa e absoluta ausência de uma saída para a população que está sofrendo com as questões relativas à pandemia no país todo e aqui em Minas Gerais também. Eu me lembro que nós denunciávamos, e é um exercício interessante de ser feito, né? Hoje é dia 29 de março, no início de março, o governo queria reabrir escolas de forma presencial. Parece que está longe, que foi há muito tempo atrás, não, foi há menos de um mês. Né? O governo anunciou um retorno híbrido, que era seguro, que era possível fazer um retorno pensado, com muito cuidado, né? Porque a fala é sempre essa, né? Com muito método, com muita sensibilidade. Essas são as falas feitas. E esses argumentos foram completamente atropelados pela pandemia e pelo número de mortos em Minas Gerais. Isso é muito triste. Nós estamos aqui, eu estou falando de Belo Horizonte que teve, nós estamos vivendo aqui uma situação muito surreal nesses últimos dias, o número de pessoas esperando por leito de enfermaria, não estou nem dizendo de UTI, por leito de enfermaria, acho que é semelhante ao que vocês passam em Uberlândia já há um tempo, porque eu não consegui compreender, ainda não houve redução, porque é uma onda roxa onde as coisas continuam acontecendo, né? Porque impedir circulação do povo à noite tem muito pouco efeito prático nos números da pandemia. Os últimos 15 dias estão revelando isso. Nós já temos quase 15 dias, vocês têm muito mais que nós, né?
a onda roxa foi para o estado todo a partir do dia 17. Uberlândia já está e a região há mais tempo nisso e não consegue diminuir os números, porque são ações que são muito mais respostas midiáticas ou de diálogo para fora do que efetivamente questões que resolvam o grande problema que nós temos enfrentado, que é não ter vaga para tratamento de absolutamente ninguém, tendo plano de saúde ou sendo atendido pelo Sistema Único. Na verdade, o Sistema Único às vezes socorre as operadoras de plano de saúde, que têm menos leitos, inclusive, e a gente não consegue romper com essa lógica. Então, nosso papel, nossa tarefa é denunciar todos os dias, todos os minutos e os segundos, o que é a situação gravíssima que nós estamos enfrentando em todo o estado de Minas Gerais. Números assustadores. Sábado eram 400, no sábado de manhã, eram 479 mortos divulgados no boletim do governo, no sábado pela manhã, todo dia de manhã, a Secretaria de Saúde publica. Além disso, as fura-filas, né, de vacinas, fura-fila de empresário, fura-fila, enfim. Então, esse é um pouco do cenário que nós temos enfrentado, nós todos, não é particularidade de ninguém, um cenário muito difícil que nós temos enfrentado, e não nos resta outra coisa, além da denúncia, fazer corretamente e explicar para as pessoas por que é importante não circular, por que é importante não ter aglomeração, por que é importante fazer a cobrança diuturna reiterada, que a vacinação seja ampliada, para que a cobertura vacinal de uma doença que já tem vacina e que mata milhares, e o Brasil lidera, infelizmente, no último período, o número de mortos. Minas Gerais achava que, né, o povo, não, em Minas está tudo bem, não estava tudo bem, e para o governo admitir que a situação é grave é porque ela é gravíssima. Para admitir que a situação é grave é porque ela já passou do grave há muito tempo. E nossa categoria está também sofrendo. Hoje a gente fez um levantamento do número de pessoas que nós já perdemos, que nós tivemos conhecimento, chegou até a informação aqui e a gente publicou. São mais de 60 pessoas da nossa categoria, entre trabalhadores do Estado e das redes municipais, que nós tivemos conhecimento, fora os que nós não sabemos, o que nós não tivemos conhecimento, de vítimas de Covid. Entre professoras aposentadas, professoras da ativa, auxiliares de serviço, pessoas que foram expostas, eu sei que aconteceu isso aí em Uberlândia, trabalhadores da rede municipal que foram obrigados a trabalhar presencialmente, que se contaminaram e morreram. Então, a gente precisa denunciar isso todos os dias. E a gente precisa se antecipar às pautas que estão colocadas. A Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente até publicou, não sei se vocês já viram, então convido todo mundo a olhar na página do Sindiúte, nas redes sociais, um vídeo explicando o que significa a PEC 32, que é a reforma administrativa, que provavelmente o Rogério vai explicar de uma forma muito mais esclarecedora e didática do que eu, então vou deixar essa parte para ele, mas a reforma administrativa do Bolsonaro, que está lá no Congresso e que acaba, literalmente, com o serviço público no país. Se nós avaliávamos que a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos, era a destruição, esta PEC 32 é a destruição elevada à 10ª potência, porque nós vamos acabar com o serviço público, acabar com a batalha, com a realização de concursos, entregar a educação e os recursos da educação que nós conquistamos, né, o Fundeb permanente, para a iniciativa privada. Já temos exercícios em relação a isso, por exemplo, aqui no município de Betim, a prefeitura já lançou diversos editais, chamamentos públicos, para contratar empresas privadas para gerir e para contratar servidores que trabalham na rede municipal.
Então, é uma situação que é muito real. E, além disso, o governador, no início agora, né, do ano legislativo, levou uma nova proposta de regime de recuperação fiscal para a Assembleia Legislativa, ressuscitou, na verdade, né? Já tinha um projeto que não andou, que foi separado, aliás, não, um projeto anterior, né, que foi encaminhado, mas que era um projeto muito genérico, que não especificava. Então, tem uma nova proposta de regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, e nós precisamos nos antecipar e combater da forma que é possível combater, como nós estamos fazendo, né, há um ano, com esse processo da pandemia. É importante também destacar que às vezes a gente fica se perguntando, né? Eu às vezes me pergunto isso. E eu também pergunto para a direção, eu também pergunto para várias pessoas. Assim. A nossa pauta, a nossa luta sempre foi uma luta corporativa. Assim, nós temos a atuação de sindicato cidadão, de defesa da escola, de debate pedagógico, né? Uma tradição, é um princípio nosso, debater educação para todas e para todos, e debater o direito, mas nós temos enfrentado um processo de desmonte que o governo do Estado está se aproveitando da pandemia para promover. Então, esse ano de 2021, as pessoas, são poucos cargos para designação. Minas Gerais tem 50% da rede com vínculo precário de trabalho, e no ano passado, em 2021, são 40 mil cargos a menos para designação. Ano passado são 39 mil, 40 mil cargos a menos. Não é só 40 mil cargos, entre eles professores, ATBs, ASBs, professores e ASBs são a grande maioria, e o Estado entendeu, de uma maneira muito perversa, na nossa opinião, como é que ele faz para controlar o número de pagamentos que ele faz no Estado, através da retenção, da centralização do processo de matrículas, através do encerramento, da início da questão de terminalidade, de oferta, do primeiro ao quinto ano, por exemplo, através do processo de municipalização, através do processo de militarização de escolas, porque militarização, nós aprendemos sábado, nós vamos fazer um debate também, sugiro, inclusive. Militarização é a transferência de renda, né? Um programa de transferência de renda da União, do dinheiro que é da educação, para militares da reserva das Forças Armadas, que têm médias salariais superiores a R$10.000. Então, através disso, dessa diminuição, né, do tamanho do servidor público do Estado, do tamanho da contraprestação do serviço, nesse momento de pandemia, que o governo se aproveita. Nós já tivemos relatos de turmas no aplicativo de conexão escola com 60 alunos, com 70 alunos. É erro do sistema. Não é erro do sistema, porque numa aula online, nós sabemos como é que o processo é excludente, nós sabemos que os nossos alunos não têm acesso, então não tem problema colocar 70 matrículas numa sala, porque no final não vão aparecer todos esses meninos, e aí não vai gerar nenhum tipo de reclamação, porque o professor vai conseguir, na lógica da secretaria, obviamente, atender enfim. Nós temos enfrentado todos esses desafios aqui, nossa categoria desesperada, porque são 40 mil pessoas desempregadas. São 40 mil pessoas que estavam empregadas no ano passado e que esse ano estão desempregadas porque o governo do Estado está promovendo o desemprego da categoria. É muito grave, é muito sério. Nós temos 40 mil pessoas, é superior à população de muitas cidades do Estado. Nós temos muitas cidades com menos de 40 mil habitantes, então nós estamos nesse processo
de desmonte que o governo tem promovido, e nós estamos num período que não é só aqui em Minas Gerais, é no Brasil inteiro, eu ouso dizer que é de resistência à morte, ao extermínio, literal e não literal. Então, é importante as iniciativas de conversa, de diálogo com as nossas lideranças, com a nossa categoria, porque nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar fazendo os processos de denúncia, cobrando a vacinação e disputando as pautas que precisam ser disputadas, mesmo com as dificuldades que o isolamento social nos impõe. Nós precisamos chegar vivos ao final disso tudo. Nós precisamos acreditar que um horizonte é possível em todo esse processo que nós temos enfrentado. Isso eu ouso dizer, depois se o Rogério tiver aí, ele pode me corrigir. Nenhum governo que está numa situação de tranquilidade faz uma troca, mesmo que seja trocando 6 por meia dúzia, como a gente está vendo, porque quem nomeia é sempre o mesmo e a lógica é sempre a mesma, trocar seis ministros de Estado num dia. Mas a gente precisa compreender e como é que incide nessa brecha para que a gente derrube esse presidente e põe o Bolsonaro para correr daquela cidade, daquele espaço da nossa vida. Porque ele sabotou, ele ajudou o vírus a se disseminar, ele sabotou literalmente todos os processos de resistência, de esclarecimento da população sobre as máscaras, sobre a gravidade da pandemia, a forma como dissemina medicamentos eu não vou nem falar eficácia duvidosa, não, porque eu vou estar sendo boazinha, né? Medicamentos que não são feitos para combater Covid, que têm levado à morte, a hepatite tóxica, há um monte de coisas, de agravamento de quem tem a doença. Então, isso é tudo a responsabilidade do governo do Bolsonaro, dos desministros do Bolsonaro, e nós precisamos cobrar. Vacina não pode ser a conta-gotas, nem com passo de tartaruga. E a responsabilidade, as responsabilidades precisam ser colocadas. Porque não pode um discurso ser, e aí eu estou trazendo o debate de volta para Minas Gerais e já vou concluindo. Não pode ser, de repente está tudo bem, há um mês atrás a aula podia voltar presencial, de forma híbrida, e agora nós não podemos mais sair de casa. Então, tem alguma coisa que não está encaixando no discurso. Quer dizer que a situação já era o que nós denunciávamos, de insegurança sanitária, de aumento de casos, e que o discurso e a narrativa só foi modificada por conta do número de cadáveres que não são possíveis de ser escondidos. Por mais que haja subnotificação, por mais que haja ausência de testes, por mais que haja negação da pandemia, ninguém consegue esconder os corpos, infelizmente. Ou felizmente, nem sei mais o que pensar a respeito disso. Ninguém consegue esconder. Porque se não tem gente mobilizada com fila na porta do hospital, porque já morreu, vai ter fila na porta do cartório para registrar os óbitos. A pessoa vai tentar sepultar o seu ente querido e vai ter que esperar 2 dias, porque não tem vaga para sepultamento. Está acontecendo. Então, os discursos mudam muito de acordo com a conveniência e a gente, que é povo, fica aí no meio disso e nós precisamos fazer esse processo de denúncia. Então, eu quero parabenizar no final aqui da minha fala os companheiros do Sindiúti, de Uberlândia, que fizeram
mesmo não representando a rede municipal, né? A gente não representa a rede municipal de Uberlândia, mas fizeram a denúncia, se expuseram, né? Principalmente o coordenador Guilherme, que está em todas, né? Eu fico falando, Guilherme, onde você está, Guilherme? Você está exposto aí? Eu sempre falo isso, eu sempre cobro dos companheiros, mas que a gente precisa fazer a luta. Então, o Sindiúti pode não ter, nos últimos 2 anos, ou no último ano, né, da pandemia, né, começou, já tem 1 ano, né, nós não podemos ter saldo de conquistas econômicas para a nossa categoria. Mas eu tenho muito orgulho, e eu acho que a direção toda precisa, né, eu acho que falo em nome da direção toda que está aqui nessa sala, alguns da direção estadual, acho não, tenho certeza. A gente precisa se orgulhar de ter feito, de ter contribuído para proteger a nossa categoria, para que os números, que já são assustadores em Minas Gerais, não fossem mais assustadores ainda, e por conta do nosso tamanho, por conta do tamanho do Estado, do nosso tamanho, do tamanho da nossa representatividade, do tamanho da rede estadual e das redes municipais que vêm junto, que acompanham, né, as decisões e as pressões para salvar a vida das nossas famílias, dos nossos alunos, das nossas comunidades, de toda a população, para não dizer diferente disso, sabe? Então, a gente precisa ter muito orgulho dessa luta que nós temos travado há muito tempo, há 1 ano já, né? Em defesa da vida. Eu já falei muito, o Raul fala que eu falo muito, eu falo mesmo. Mas eu queria agradecer, estou à disposição aí para o debate com os companheiros, e um beijo para todo mundo. Obrigada.